Em nossa programação, apresentamos a roda de conversa Ciência com Propósito. Este encontro reúne profissionais da área da saúde e da ciência, médicos, dentistas, biólogos, que, para além de suas formações e atuações técnicas, escolheram se envolver de forma voluntária com a causa da trissomia 18. São trajetórias que mostram como o conhecimento pode se transformar em presença e a profissão em um gesto de cuidado e compromisso com a vida. Nesta conversa, vamos conhecer histórias, motivações e experiências de quem decidiu ir além da ciência, colocando seu saber a serviço do outro. Um momento de conexão entre conhecimento, empatia e propósito. Boa noite a todos, que alegria ter cada um de vocês aqui para a nossa roda de conversa Ciência com Propósito. Hoje nos reunimos para celebrar algo muito bonito. Profissionais da saúde que escolheram colocar o seu saber, o seu tempo, o seu afeto a serviço do cuidado. Não por obrigação, ninguém está aqui por obrigação, mas por escolha e empatia e ética, isso que é o mais importante. Então, agradecer a todos que estão aqui. E me apresentar um pouquinho, meu nome é Suzy Moreno, sou jornalista, especialista em comunicação e saúde, porque minha vida toda eu trabalhei na área da saúde, em hospitais, né? E hoje eu tenho um portal de notícias de saúde chamado Com Saúde Bahia. Mas, enfim, esta roda de conversa é formada por pessoas, na verdade, foram convidadas, que não têm nenhum vínculo familiar com alguém com trissomia 18, mas que ainda assim decidiram chegar perto, né? Chegaram juntos, gente que abriu espaço no coração para aprender, acolher e a servir. Profissionais que carregam na prática da ciência aquilo que ela tem de mais transformador, a capacidade de mudar vidas. Isso não tem preço. E quem sabe também inspirar. Então, na verdade, além de mudar vidas, a gente também tem a possibilidade de inspirar, né, esses profissionais a trilhar outros profissionais para esse caminho. Então, porque quando a gente se dedica de forma verdadeira, o impacto não acontece só no outro, ele acontece dentro da gente, né? Então, toda vez que a gente se movimenta, que a gente abraça uma causa, isso muda a gente internamente. Então, eu convido vocês agora a se chegarem, né, junto da gente, respirarem fundo e deixarem o coração sentir, porque a ciência pode e deve caminhar de mãos dadas com o propósito, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar a nossa roda de conversa chamando a doutora Silvana, uma profissional cuja história se mistura com o cuidado, a escuta e a paciência que só quem trabalha com infância conhece de verdade. Doutora Silvana, seja muito bem-vinda. Nos conte um pouquinho sobre você e como nasceu sua trajetória na odontopediatria. Olá, eu sou a doutora Silvana Torres Esgaib, odontopediatra, e vou contar um pouquinho da minha trajetória dentro da odontopediatria. Desde a faculdade, eu sempre gostei de atender crianças. Eu tinha uma facilidade muito grande de comunicação e uma empatia muito grande por elas. Quando eu me formei, eu fui fazer uma residência em odontologia hospitalar, no HC da Faculdade de Medicina da USP. E um dos meus estágios foi dentro do Instituto do Coração, onde eu tive a oportunidade de atender muitas crianças cardiopatas e muitas delas possuíam alguma outra condição de saúde, como a síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 21. E foi lá, no ano de 1994, que eu comecei a ter a experiência no atendimento dessas crianças. Logo que eu me formei na residência, eu resolvi fazer a especialização em odontopediatria. E assim foi. Eu sempre tive contato com hospitais que atendiam crianças com deficiência. Depois eu fui fazer um trabalho voluntário no Centro de Atendimento a Pacientes Especiais, na Faculdade de Odontologia na USP. Eu ajudava uma ONG chamada
Casa Maria Helena Paulina, que recebia crianças com deficiência de vários locais do Brasil. E essas crianças, elas vinham para algum tipo de tratamento, alguma cirurgia, e elas ficavam hospedadas nessa casa. Era uma casa de apoio. E aí a minha experiência continuou, eu nunca consegui deixar de atender essas crianças, e eu vejo hoje em dia que essa é a minha missão. Então, eu me sinto muito feliz em poder atendê-las. Sabemos que em atender crianças com deficiência ou condições clínicas complexas exige um trabalho de escuta diferente. O que mudou esse seu jeito de cuidar? Atender crianças com deficiência, com certeza, é um desafio diário. É necessário ter uma escuta diferente, respeitar a história daquela criança e da sua família. É o que eu sempre digo para os pais. Eu jamais vou atender uma criança pelo seu diagnóstico, e sim atender aquela criança que é um ser humano e que merece ser cuidada com todo amor, com todo carinho, toda dedicação. Então, eu acredito que esse seja o segredo. E eu me sinto assim extremamente feliz em atendê-las. Eu recebo muito amor delas, olhares, sorrisos, mesmo com aquelas crianças que não falam. Então, para mim, é um grande privilégio. Agora nos conte como chegou até a Associação Síndrome do Amor e o que te sensibiliza no cuidado da comunidade T18. Como odontopediatra, eu já tinha tido a experiência em atender crianças com a síndrome de Edwards, mas foi em 2018 que eu pude conhecer o trabalho da Associação Síndrome do Amor através de uma pessoa que tinha uma filha com essa síndrome. Então eu me interessei muito, eu fui atrás, eu conheci a Marília e a Rita, conheci a Maria Letícia, e aos pouquinhos eu fui recebendo crianças no meu consultório. E também eu pude orientar algumas famílias sobre dúvidas em relação à saúde bucal das suas crianças. E eu sou muito grata por ter entrado como voluntária nesse grupo tão maravilhoso que é presidido pela Marília. Então, eu me sinto assim super feliz de fazer parte dessa família da Síndrome do Amor. Sua vivência no voluntariado transformou sua forma de ver a infância, a família, né? Como é que foi isso? Esse cuidado, isso lhe transformou? O voluntariado, ele sempre fez parte da minha vida. Eu fui voluntária de algumas entidades, ONGs, e a maioria delas voltadas ao atendimento de crianças com deficiência. Para mim, ser voluntária é uma forma de agradecimento por todas as oportunidades que eu tive na vida. Eu estudei, eu fiz uma boa faculdade, depois eu fui fazer a minha residência em odontologia hospitalar, que era algo que eu queria muito. Eu me especializei em odontopediatria, depois em ortopedia funcional dos maxilares e ortodontia. Então, eu me sinto assim muito feliz e útil em ajudar o próximo. Atualmente, eu sou voluntária de uma ONG chamada Cotique, que fica aqui em São Paulo, na Zona Norte. E essa ONG abriga crianças e jovens com múltiplas deficiências, e todas elas foram abandonadas pelas suas famílias. Então, além de dentista voluntária, eu também organizo, com a ajuda de familiares e amigos, ações no Dia das Crianças, no Natal. Sempre estou presente, de vez em quando vou no final de semana para conversar com eles, para fazer um lanche, e é muito gratificante esse trabalho como voluntária. Também sou voluntária da Associação Síndrome do Amor, prestando informações para famílias que têm crianças com síndromes genéticas raras, e dentre elas a síndrome de Edwards, a trissomia do cromossomo 18. O que você diria a outros dentistas sobre incluir crianças com condições raras na rotina de atendimento? O que eu diria para os meus colegas de profissão é que toda vez que eles fossem procurados
por famílias de crianças, jovens ou mesmo adultos com algum tipo de deficiência, que eles dessem a oportunidade dessas pessoas serem atendidas com todo respeito, com todo amor, com todo carinho e atenção. Mesmo que tenham pouca experiência no atendimento, que fossem procurar informação, que desse a oportunidade para aquele ser humano. No Brasil, existem aproximadamente 13 milhões de pessoas com doenças raras. Então, isso representa 5% da população. E dessas, 80% aproximadamente de origem genética. Então, em algum momento da vida profissional, o colega vai ter contato com alguma pessoa com algum tipo de deficiência. E é necessário dar essa chance de atendimento com qualidade, com respeito, voltando a dizer, com amor, com carinho, com atenção, com dedicação. E que mensagem você deixa para as famílias da comunidade T18? Dê seu recado para a gente aqui, por favor. Eu quero dizer a todas as famílias dessa linda comunidade T18 que vocês estão de parabéns pelo amor, pelo carinho, pelo cuidado, pela atenção com essas crianças que são tão maravilhosas, tão iluminadas. Eu, como odontopediatra, eu me sinto privilegiada em atender algumas crianças com a síndrome de Edwards. E eu gostaria de me colocar à disposição, caso vocês tenham qualquer dúvida em relação à saúde bucal dos seus filhos. Muito obrigada e um grande abraço a todos. Obrigada, doutora Silvana, muito obrigada pela sua participação. Agora vamos seguir o nosso segundo convidado da noite, o doutor Expedito Barbosa. Alguém que une curiosidade científica, olhar investigativo e um compromisso real com o cuidado. Seja muito bem-vindo, doutor Expedito. Conta um pouco para a gente sobre você e sobre a sua atuação em medicina investigativa e gestão do cuidado. Fiquei curiosa para saber um pouquinho disso. Meu nome é Expedito Barbosa, eu sou médico formado pela Universidade Federal de São Paulo e sou fundador da Barbosa Clinic, clínica médica voltada para a medicina investigativa e gestão do cuidado. A medicina investigativa é o ramo da medicina que descobre o que as pessoas têm, e a gestão do cuidado é a área médica que acompanha ao longo de toda a jornada essa pessoa com essa questão de saúde. Na Barbosa Clinic, acompanho nos ambulatórios de gestão do cuidado pacientes idosos, pacientes com casos complexos, doenças raras, inclusive trissomia do cromossomo 18. Além de também pacientes com doenças crônicas prevalentes, como diabetes, hipertensão. Então, o que eu faço é a gestão do cuidado. Eu garanto que os meus pacientes estejam recebendo tudo aquilo que é possível para o tratamento da condição de saúde dele, sem estigmas, sem limitações, sem negar possibilidades de cuidado. Como foi que a Associação Síndrome do Amor entrou na sua vida também? O que te tocou naquele primeiro contato? Eu conheci a Associação Síndrome do Amor através da Doia. A Doia viu um vídeo meu no Instagram sobre reações vacinais em crianças com síndromes genéticas. Algumas síndromes genéticas, como imunodeficiências primárias, podem causar reações vacinais mais graves em crianças. E foi esse vídeo que chamou a atenção da Doia e ela entrou em contato comigo, ela falou que eu era um amoroso. E aí eu quis entender mais. O que me chamou a atenção no primeiro contato foi o amor dentro da Associação Síndrome do Amor. É muito difícil a gente encontrar nos dias de hoje uma instituição, uma associação voltada a um acolhimento empático e amoroso. Eu sei que aqui na Síndrome do Amor a gente usa bastante a palavra amor e amoroso, mas a gente não pode deixar nunca que o nosso uso corriqueiro torne essa palavra banal, porque o amor, ele não é banal, e na Síndrome do Amor a gente tem bastante amor verdadeiro, amor com A maiúsculo, e isso me chamou a atenção logo no primeiro contato. Agora, o que me fez ficar na Associação Síndrome do Amor é ver como a trissomia do cromossomo 18, apesar de ser a segunda
síndrome genética autossômica mais prevalente, ficando atrás apenas para a síndrome de Down, ela ainda é uma síndrome genética muito negligenciada, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Diante desse cenário, eu vi aqui um lugar para a gente lutar e trazer mais conforto e acolhimento, não só para as famílias, mas principalmente para as pessoas com trissomia do cromossomo 18. E eu gosto de usar o termo pessoas, não só crianças, porque a gente sabe que hoje existem adultos vivendo com trissomia do cromossomo 18. A gente precisa incluir todas as pessoas, tanto na sua fase de vida fetal, embrionária, até a sua vida bebezinha, criança e adulta também. Então, são pessoas com trissomia 18 que precisam de acolhimento, respeito, dignidade, avanço médico, avanço em pesquisa e gestão do cuidado. Foi isso que me fez continuar aqui na família Síndrome do Amor. Na sua prática investigativa, você olha para detalhes, padrões e histórias que nem sempre aparecem na superfície, como esse olhar te ajuda a compreender melhor os desafios das famílias T18. Conte um pouquinho para a gente como é esse olhar. Mais do que a medicina investigativa, a gestão do cuidado me fez enxergar totalmente diferente as famílias com T18. Eu vejo que no Brasil há uma carência importante de informações quanto à trissomia do cromossomo 18. A gente ainda cai no estigma muito ultrapassado, que é a questão da T18 ser ou não ser incompatível com a vida. Já sabemos que não. A luta ainda está batendo muito nisso porque é de fato necessário. Mas, pessoal, tem muita coisa além. A Academia Americana de Pediatria recomenda a gestão no cuidado na T18. E o que isso significa? Significa que a gente precisa de um plano de cuidado criado ainda durante a gestação para a gente receber essa criança da melhor forma possível, acolher a família, respeitar as decisões da família e, principalmente, não negar possibilidades. Hoje a T18 ela não é considerada uma síndrome genética incompatível com a vida, muito pelo contrário. Ela é compatível com a vida e precisa de um suporte médico estruturado e pensado, não só na criança, mas também na família. Então a gestão do cuidado na T18 mudou totalmente a minha forma de enxergar como que essas famílias vivem hoje pelo Brasil com a T18. A gente precisa levar essa visão de cuidado dentro da trissomia 18. Isso pode revolucionar a vida de muitas pessoas, trazendo dignidade, acolhimento, mas também melhor qualidade de vida. E um dos meus objetivos principais na T18 é melhorar, diminuir a taxa de morbidade e também de mortalidade. Crianças com T18 que passam do primeiro ano de vida, elas apresentam uma melhora na taxa de sobrevida em cerca de 60%. Eu, como médico, gestor do cuidado na T18, eu vejo que a gente precisa atuar em diversos campos coordenadamente. Sincronicamente, é uma orquestra que quem vai cuidar é o médico gestor do cuidado. Então, a minha missão dentro da T18 é acolher as famílias e mostrar que sim, a T18 ela é compatível com a vida e a gente tem um plano estruturado de cuidado personalizado para cada caso. Não podemos limitar o cuidado na T18 pelo simples fato de ser uma trissomia. A gente precisa levar as possibilidades de cuidado. Às vezes, esse cuidado ele é paliativo, às vezes ele é curativo. Tudo isso vai depender de caso para caso. Nem toda criança com T18 vai entrar nos cuidados paliativos, tá? Então, tudo isso a gente precisa discutir caso a caso. Isso tem que ser feito com o médico gestor do cuidado, aquele médico que vai acompanhar a vida do seu filho com trissomia 18 por toda a vida. O voluntariado costuma mexer com a gente de formas inesperadas. No seu caso, o que lhe despertou? Trouxe novas perguntas, novos sentidos, novas direções? Isso fez sentido? A Associação Síndrome do Amor me fez levantar a seguinte pergunta: o que hoje é necessário para a gente melhorar a condição de vida das pessoas e famílias com trissomia do cromossomo 18? Foi a partir daí que eu fui atrás de toda a literatura médica, revisar, ler e estudar tudo que não é ensinado na faculdade em lugar nenhum, porque pessoal, infelizmente, a gente vive uma carência estrutural no cuidado médico assistencial na trissomia do cromossomo 18. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é algo muito inovador. Ou seja, ter um ambulatório médico voltado para cuidar do seu filho com trissomia do cromossomo 18 é algo inédito em todo o Brasil. Eu já trabalhava com a gestão do cuidado. A gestão do cuidado do paciente idoso.
A gestão do cuidado do paciente com uma síndrome genética rara e múltiplas comorbidades, então, por exemplo, uma deleção cromossômica junto com autismo associado. Então, já trabalho com a gestão do cuidado em pacientes diversos. O que eu fiz agora é estruturar todo esse conhecimento de gestão do cuidado e de medicina, não só da medicina ambulatorial, mas também todo o meu conhecimento de medicina emergencial, de urgência e emergência, e também de terapia intensiva, aplicado na gestão do cuidado na T18, porque eu sei que, além de toda a parte investigativa do diagnóstico da trissomia 18, a gente tem todo o acompanhamento da criança, de todas as questões de saúde que podem vir atreladas à trissomia do cromossomo 18, à síndrome de Edwards, então a gente precisa coordenar tudo isso. Eu sou muito grato de ter tanto conhecimento e de poder organizar tudo isso e ofertar para você, meu amoroso. Porque eu sei que aí do outro lado da tela tem uma mãe, tem um pai, tem uma família determinada a levar o que há de melhor, o que há de possível para o seu filho. E eu estou aqui determinado, dedicado a acolher cada um dos pacientes com trissomia do cromossomo 18, investigar cada caso, avaliar cada caso com atenção, dedicação, comprometimento, um contato médico próximo. Tanto que no meu ambulatório de gestão do cuidado na trissomia do cromossomo 18, eu tenho um contato semanal com todas as famílias para estar de pertinho, cuidando dos meus pacientes. Também estou à disposição para emergências médicas. Os meus pacientes podem me ligar 24 horas por dia para o suporte médico emergencial. A gente sabe que na T18 a gente pode se deparar com momentos de urgência e de emergência. E ter um médico ali 24 horas para te dar um suporte é algo que muda completamente a qualidade de vida e também a taxa de sobrevida do nosso paciente. Eu quero que a pessoa com T18 ela viva mais e viva melhor. Para isso a gente precisa da gestão do cuidado e desse cuidado próximo, acolhedor, íntimo com a família. Além de cuidar dos meus pacientes pediátricos, idosos, os meus pacientes com síndromes genéticas raras, eu também tenho o propósito de cuidar de você e do seu filho com trissomia do cromossomo 18 no meu ambulatório de gestão do cuidado na T18, onde eu criei um protocolo de gestão do cuidado estruturado com muito carinho, dedicação e responsabilidade. O nome desse protocolo é em homenagem a duas crianças que revolucionaram a minha vida, a vida de muita gente no Brasil com T18. O nome do meu protocolo de gestão do cuidado na T18 é em homenagem ao bebê Thales e à bebê Letícia. Então, temos agora um protocolo institucional da Barbosa Clinic voltado para cuidar da T18, o protocolo Thales Letícia. Se você pudesse conversar com outros médicos de igual para igual, o que o senhor diria sobre abrir espaço para o voluntariado na rotina profissional? O que isso importa, de fato? Tem lições de vida que a gente não aprende nos livros. A gente aprende no contato humano. E olhando para as famílias que vivem jornadas tão intensas e desafiadoras, né, que a gente sabe, que mensagem de cuidado, encorajamento, né, de coragem o senhor poderia, né, deixar aqui para essas mães, para essas pessoas que precisam se fortalecer todos os dias? Meu amoroso, tem um médico gestor do cuidado para acompanhar a sua trajetória desde a gravidez até toda a vida do seu filho. A gestão do cuidado ela existe e já está disponível para a trissomia do cromossomo 18 com muito amor, responsabilidade, evidência científica e comprometimento. Meu nome é Expedito Barbosa, sou médico e é uma alegria anunciar aqui para vocês, meu amoroso, que eu atendo pessoas e famílias com trissomia do cromossomo 18, um serviço médico estruturado, voltado exclusivamente para a família T18. Uma alegria poder fazer parte disso tudo e eu tenho a agradecer imensamente à família Síndrome do Amor por ter me incluído, me ter abraçado e me mostrado como é necessário a gente se envolver ativamente com compromisso e dedicação com toda a família T18. As crianças, as pessoas com trissomia do cromossomo 18 e toda a família T18, todos os pais de crianças
com T18 vivas, de crianças estrelinhas, precisam de voz e precisam de cuidado. Eu estou aqui para cuidar de vocês. E estamos existindo em todo o Brasil e em todo o mundo. É uma alegria estar aqui com vocês e uma honra poder fazer parte dessa entrevista hoje. Muito obrigado. E para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, é só procurar no Instagram, Dr. Expedito Barbosa, @Dr. Exper Barbosa, ou entrar no meu site, www.doutorexpeditobarbosa.com. Você pode mandar mensagem no WhatsApp da Barbosa Clínica, o número é 119 7613 4993. Repetindo, 119 7613 4993. Um beijo e venha agendar o seu acompanhamento médico na T18 comigo, Dr. Expedito Barbosa, um médico amoroso. Tchau, muito obrigado. Obrigada, doutor Expedito, por sua participação. Agora vamos seguir, né? Vamos chamar uma outra convidada, a doutora Lígia Marsola, uma profissional que carrega no olhar e na prática diária a sensibilidade de quem dedica a vida ao início da vida, na verdade. É uma alegria ter a senhora aqui com a gente, entender um pouquinho. A gente quer entender um pouquinho sobre esse cuidado tão profundo, tão dedicado e tão necessário. Quem é você dentro da neonatologia? Explica um pouquinho para a gente sobre os cuidados paliativos. A Lígia, na neonatologia, na pesquisa, no cuidado paliativo, na verdade, é uma coisa que junta tudo, né? Da neonatologia, eu fui para o cuidado paliativo, porque eu sentia que algo faltava, uma maneira de cuidar diferente era necessária, principalmente das crianças com maiores necessidades, né, de saúde, de atenção, das famílias com maior necessidade de apoio. Então, da neonatologia, no finalzinho da minha residência, eu conheci os cuidados paliativos. Foi justamente para uma criança com necessidades muito complexas, e que já estava morando quase um ano, né, na UTI neonatal, e os cuidados paliativos, o pessoal, né, da unidade de dor que a gente tem lá, chama Unidade de Dor e Cuidados Paliativos, lá na USP, veio para ajudar nesse caso, que não era um caso fácil, e dali eu conheci o pessoal, pedi para ficar com eles. Então, terminando a minha residência, me tornei médica pesquisadora, meu vínculo era de voluntária lá no HC, e no Instituto da Criança, né? E com eles já publiquei vários artigos e, enfim, agora eu estou no doutorado, então eu me encontrei bastante nessa área da pesquisa e levo tudo que eu posso para minha vivência na neonatologia. Então, agora eu estou trabalhando no hospital universitário de novo, aqui na minha região, né? Agora no CAISM, e na prática do dia a dia a gente usa sempre tudo que aprende em base na pesquisa e em tudo que o cuidado paliativo traz. Como começou seu contato com a Associação Síndrome do Amor e o que te tocou nesse encontro? Meu contato com a Associação Síndrome do Amor se deu através da Rita, né? A Rita, que é mãe da Maria Letícia, nossa estrelona. Eu conheci a Maria Letícia e a Rita ainda enquanto aluna ou residente, agora eu não tenho muita certeza disso, mas foi no HC da Unicamp, ela estava internada. E entrei no quarto e a Rita me deu a maior aula sobre o que era a síndrome de Edwards. E eu achei uma graça aquela mãe, do jeito que cuidava dessa menina. E depois encontrei com ela nos corredores de ambulatório várias vezes. E um belo dia ela me falou sobre a associação que existia, que era, né, uma associação muito interessante, que ajudava muitas famílias. Guardei essa informação no meu coração e depois da pediatria eu fui fazer neonatologia em São Paulo. E aí eu trabalhava em outros hospitais e eu trabalhei num hospital específico que tinha bastante casos de síndrome de Edwards. E entrei em contato com a Rita para saber como que eu podia ajudar aquelas famílias que estavam ali. E ela me passou o contato de pessoas de São Paulo, né, da associação, que tinham, né, são mães de crianças com Edwards, e essas pessoas foram até o hospital conversar com as outras mães. Aquilo me tocou de uma forma tão grande, assim, como pode alguém voluntariamente, né, abrir mão de um tempo em casa com a família, fazendo qualquer outra coisa, para ir lá acolher outra mãezinha, né, outra família ainda tentando entender o que está acontecendo.
Então, assim, desde então, para mim, essa associação é mais do que necessária. Eu espalho a palavra dela onde for, onde eu puder levar, a visibilidade que eu puder dar. Sempre foi a partir disso, desse contato incrível, dessa experiência maravilhosa que eu tive com ela. O que significa para você, doutora, cuidar de recém-nascidos e crianças com condições graves de forma humana e compassiva? Para mim, cuidar de neonatos e crianças maiores com condições complexas de vida, né, de uma maneira humana e compassiva, na verdade é a única maneira que eu sei cuidar. Eu não sei explicar, assim, do ponto de vista espiritual, até eu acho que vem de alguma coisa em relação à missão. Eu sinto que eu tenho algo nesse sentido, uma missão de encontrar com essas crianças, com essas famílias e de fazer a vida delas um pouquinho melhor. Eu tenho muitas crianças acompanhadas e que eu já acompanhei e que eu tenho certeza que, por mais que eu não possa não ter sido perfeita no meu cuidado, eu tenho certeza que eu ajudei muitas famílias, tanto quanto elas me ajudaram e me ensinaram. Então, eu acho que esse cuidado compassivo e humano é entender isso, que você tem para dar, às vezes, muito menos do que você vai receber, e entender aquela família como ela é, como uma família. Nunca vai ser uma doença, um problema, um diagnóstico, um cariótipo. É sempre uma criança no contexto de uma família. Uma família, muitas vezes, né, que luta. Então, acho que enxergar a luta dessa família, enxergar todos os leões que eles estão matando todos os dias para estar ali, para fazer tudo que eles fazem, eu acho que é mais do que necessário. E, claro, tentar, por um segundo que seja, entender assim, como que é para aquela criança estar ali, como que é para ela viver nesse mundo, viver nessa família, sabe? Entender que, além de tudo que é difícil do dia a dia, essas famílias já ouviram coisas horríveis de pessoas que deviam estar ali para ajudar. Então, não é muito difícil você falar uma coisinha diferente e realmente ser muito mais do que eles já ouviram. Então, eu acho que é isso. Tentar enxergar tudo que eles passam. A gente nunca vai saber exatamente como é, porque só estando na pele mesmo. Mas tentar entender isso, né? Todo o conceito de empatia é isso. E tentar também essa questão de se colocar no lugar da criança, de imaginar como que ela está se sentindo, né? E assim, muitas vezes eles estão felizes, eles estão mais felizes do que a gente, porque essas famílias cuidam bem, cuidam com o coração. Os que não cuidam, a gente tem que olhar diferente e realmente uma necessidade maior ainda de cuidado e da gente se debruçar sobre o caso, né, para tratar da melhor maneira possível. Existe algum momento, um olhar, uma história, uma família que transformou a forma como você enxerga esse cuidado? Acho que na minha trajetória não teve uma família, uma criança que fez mudar tudo. Mas acho que teve, sim, a primeira família que eu acompanhei junto com o pessoal da Unidade de Dor e Cuidados Paliativos, que eu finalmente entendi como que era aquele cuidado que eu queria dar. Sempre me inquietou muito que o cuidado que a gente desse não fosse tão humanizado quanto eu achava que tinha que ser, não fosse tão... tivesse a qualidade e o jeito de fazer que eu imaginava que devesse ter. Então vieram esses profissionais e ali eu vi que existia esse jeito que eu queria trabalhar. E daí em diante que eu fui estudar cuidado paliativo, fui me formar nisso, né, tanto na teoria quanto na prática. Então acho que a família desse menininho, que estava morando há quase um ano lá no Instituto da Criança, que a gente fez a festa de aniversário dele ali, a gente conseguiu fazer a mãe dele voltar a fazer as unhas, a se ver como mulher, né? Trazer o pai ali, trazer os representantes religiosos para fazer o batizado desse menino, né? O acolhimento dentro da religião dele. E assim, isso quebrando algumas regras, inclusive, né? Porque
a gente quis tirar ele do leito para ir levar uma outra sala, para cantar parabéns para ele. Ele era precaução de contato, aquela coisa de UTI, né? E, poxa vida, aquilo foi muito sensacional para mim, ver como aquilo tudo fez diferença na vida dessa família e sentir que finalmente eu podia fazer isso. O que você gostaria que outros profissionais compreendessem sobre T18 e sobre o cuidado possível? Isso eu já perguntei, mas eu acho que é extremamente importante. Bem, o que eu gostaria que os outros profissionais entendessem sobre a T18, sobre o cuidado que é possível a gente dar para eles, assim, primeira coisa, assim, é uma máxima que muito falada, né, que diagnóstico não é destino, e realmente é isso que a gente percebe, né? Então, o que eu queria que elas entendessem, começassem por aí, que a síndrome de Edwards não é uma síndrome incompatível com a vida. A gente não deve olhar para uma criança com Edwards já pensando nela indo para o óbito, né? Eu acho que a gente precisa sempre avaliar. Entender, sim, que por ter a T18, aquela criança merece uma atenção diferente, uma avaliação diferente, desde o início, um acolhimento da família diferente, uma vinculação especial, porque nós vamos ter que tomar muitas decisões juntos às vezes. Não são decisões fáceis, né, nesse caminho todo. E eu queria que eles tivessem essa dimensão de que tem muitas crianças, adolescentes, até adultos vivendo com síndrome de Edwards, com a T18, e vivendo bem, vivendo feliz, né, com uma família feliz em volta, ensinando demais todo mundo que está em volta. E essa é outra coisa, nós profissionais, assim, a gente pode aprender muito com essas famílias, com esses bebês, com essas crianças que a gente encontra com T18, porque todos eles ouviram muitas coisas ruins. E a gente tem que aprender a não falar essas coisas ruins, prestar muita atenção no que está fazendo. E ser um apoio para aquela família que ainda vai encontrar muita gente, que vai olhar diferente, que vai falar muita coisa que não faz o menor sentido, por falta de informação mesmo, né? Por uma formação que a gente tem que ainda é deficiente em tudo isso. Então, assim, é por isso que eu acho tão importante esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, né? De tentar realmente informar e espalhar a informação verdadeira. E que palavras de acolhimento você deixaria para os cuidadores que enfrentam jornadas tão intensas? Deixa esse recadinho aqui para todo mundo, que eu acho que vai ser muito importante. Bem, aos cuidadores dessas pessoas com T18, o que eu diria é o seguinte: é um prazer ver vocês nas redes sociais, é um prazer ver vocês unidos, vocês nessa associação. Estar aqui podendo falar para vocês realmente é um privilégio. Todos os que eu já cuidei, que eu ainda vou cuidar, para mim é realmente um privilégio de aprendizado, principalmente. E, sabe, não desistam. Vocês um dia vão encontrar um profissional que olhe para vocês da maneira que vocês merecem, que olhe com carinho para o filho de vocês e com admiração para tudo que vocês fazem por ele. Né, que lute junto com vocês, ao lado de vocês, pelos direitos dos seus filhos, e porque de fato a gente ainda está numa situação que precisa disso, de luta, né, de a gente conseguir coisas que são básicas e a gente merece, mas que a sociedade ainda teima falar não pra gente. A gente ainda vive uma sociedade muito preconceituosa, muita desinformação no meio dos profissionais. Mas não desistam, porque já existe algo como a síndrome do amor. E já existe muita gente querendo fazer acontecer tudo isso. Então vamos junto. Nunca, assim, cansa, a gente cansa. A gente cai, mas a gente tem que levantar e continuar. E que seja todo dia cair, levantar e continuar. Olhe para o lado, você com certeza tem alguém para te apoiar, nem que seja à distância, nem que seja a gente da associação. Um beijo muito grande, muita admiração e muito carinho por vocês. Obrigada, doutora Lígia. Mas vamos dar continuidade, né? Chegamos ao nosso último convidado da noite, alguém que muitos aqui já conhecem, que carrega no olhar aquele brilho raro de quem acredita que ciência só faz sentido quando é usada em prol das pessoas. Doutora Michele
traz consigo a capacidade de transformar conhecimento em colo, ponte e cuidado. Seja muito bem-vinda. Michele, para começar, quem é você e o que a genética representa em sua caminhada? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou bióloga de formação, né? Tenho mestrado e doutorado na área de genética e biotecnologia. Eu sempre gostei muito de estudar e sou uma apaixonada pela ciência e pelas pesquisas. A genética entrou na minha vida ainda durante a graduação, né? Quando ela surgiu como uma ferramenta de trabalho. O grupo de pesquisa que eu integrava, né, ela buscava, usando diversas ferramentas, como a genética, entender a participação de uma proteína e algumas parasitoses. Então, a genética veio como essa ferramenta no momento inicial. Mas no doutorado, tudo mudou, inclusive a minha percepção com a genética. Foi quando começaram os primeiros sintomas de uma doença rara, chamada paraparesia espástica hereditária. É uma doença que afeta de maneira progressiva e degenerativa os movimentos dos membros inferiores. Para você entender um pouquinho melhor, né, todo mundo conhece a ELA, aquela doença do balde de gelo, né, que paralisa o corpo inteiro. Então, a minha é como se fosse uma prima pobre da ELA, só paralisa da cintura para baixo. E isso me levou a uma série de limitações. E, de repente, a genética deixou de ser apenas uma ferramenta e passou a ser também luto. Ela se tornou o caminho pelo qual uma doença que eu não conhecia chega do nada, né, se instala, não tem cura e me tira, me arranca e me afasta da carreira que eu tanto amava e sonhava em seguir. Com o tempo, contudo, né, a genética ela foi ganhando um outro significado após eu me conectar à história das famílias de pessoas com trissomia 18. A genética, então, passou a ser reconexão, propósito e humanidade. Hoje, todo esse conhecimento adquirido representa uma das formas com a qual eu posso ajudar as pessoas e famílias. Hoje eu compreendo que um cromossomo a mais não leva a pessoa apenas a ter uma trissomia, anomalias associadas. É muito mais, significado, ele traz propósito e é uma vida. E essa vida, ela precisa ser vista com um novo olhar. Em que momento você percebeu que queria levar a ciência para perto das pessoas, transformar conhecimento técnico em cuidado real? Durante a minha vida acadêmica, eu fui bolsista, né? Eu recebia bolsa primeiro durante a graduação de iniciação científica, depois no mestrado e também no doutorado. E isso me ajudou muito financeiramente. Eu precisava. E eu era muito grata por receber esse apoio do governo, né? E eu sentia que esse apoio público, ele gerava em mim uma responsabilidade moral, né? Era como se a sociedade estivesse investindo em mim. E eu precisava devolver esse investimento, sabe? Usando a ciência para ajudar de alguma forma a sociedade. Mas essa ajuda, ela era ainda muito distante, né? Porque eu ficava dentro do laboratório e a sociedade lá fora. Então eu achava que essa devolução ela viria com a descoberta científica, uma vacina, um medicamento, um avanço. Eu nunca imaginei que aconteceria de uma forma diferente, através de um encontro humano. Mas a vida, ela me trouxe isso, né? Ela me tirou do laboratório, que era algo que eu não podia mudar, e eu percebi que ajudar não era só fazer ciência na bancada,
que eu podia traduzir conhecimento, acolher, estar perto das famílias, fazer a ciência chegar onde ela faz mais sentido, no coração das pessoas, né? E hoje eu sou voluntária da Síndrome do Amor e dedico, né, parte do meu tempo a esse voluntariado sempre que posso, né? Porque sendo acometida pela paraparesia, eu tenho muitas dores. Então tem hora que a gente não consegue, né? Mas sempre que posso, a gente está aí colocando a serviço, né? Tudo que a gente conseguiu adquirir a serviço da sociedade. Como foi que a Associação Síndrome do Amor apareceu na sua vida? O que te tocou logo de cara? Conte aí pra gente. Bom, quando eu precisei, né, me afastar da carreira por causa de uma doença rara, eu entrei num processo de luto, né? Naquela coisa, consigo trabalhar, não consigo, até me aposentar. Eu me sentia muito perdida, sem função e sem lugar no mundo. E aí buscando, né, pertencimento e conhecer outras situações similares, né, porque a gente se sente a única pessoa que passa por aquilo, eu encontrei um grupo e através dele eu consegui ter um pouco de pertencimento, né, e consegui também me sentir útil, contribuindo ali com as pessoas. E naquele momento, né, eles estavam tentando fundar uma associação, a ASPE Brasil. Isso despertou em mim um desejo de entender melhor o terceiro setor, né, e poder ajudar as pessoas. E aí fui fazer um curso, né, e quem sabe conseguir conhecimento e conseguir achar um novo sentido para minha vida. E quem dava esse curso? Marília Castelo Branco, né, que vocês bem conhecem. E um dia, em meio a uma conversa, ela disse uma frase que simplesmente atravessou tudo o que eu acreditava até então. Ela me disse que os pais lutavam para provar que seus filhos eram vida. Aquilo me paralisou, né? Porque se há crianças, elas estão vivas, como que o pai precisava provar isso? Como assim um diagnóstico ter o poder de apagar uma existência? E aquilo me levou a uma série de reflexões, porque enquanto eu chorava pelos meus próprios limites, por não conseguir correr atrás da minha filha, né, e por cada dificuldade do dia a dia que surgia, tinham crianças que lutavam pelo direito mais básico, o de respirar, de sobreviver e de ser cuidada. Essa frase ela me tocou muito e me despertou, né? E começou a reorganizar os meus valores. E foi assim que a Associação Síndrome do Amor entrou na minha vida, como um chamado profundo para ver a genética, né, com humanidade, e não aquela genética de bancada ou de luto que eu conhecia. Teve algum momento, alguma história, algum olhar na comunidade T18 que mudou a maneira como você vê a vida? Isso fez sentido para a sua vida? Todos, sempre. Na comunidade, né, da Síndrome do Amor, que inclui as famílias de pessoas com síndrome de Edwards, com a trissomia do 18, não tem um encontro, são todos. Cada família, cada criança, cada conversa me transforma um pouco. As famílias chegam buscando apoio, mas quem recebe o apoio somos nós, né, que estamos ali para servir. Elas nos lembram o tempo todo o valor do respirar, da importância das pequenas grandes conquistas, do significado da vida vivida exatamente como ela é, sem pressa, sem expectativa, sem controle. Como diz Marília, né? No universo tem coisas que a gente não tem controle. Na verdade, quase de nada, né? E que não dá para mudar.
E nessa situação, o que a gente pode mudar é a nossa maneira de olhar. E as crianças com trissomia do 18 são mestres em nos ajudar a ajustar esse foco, né? E elas nos ensinam o tempo todo a viver o agora, a não nos perder na ansiedade do amanhã, a entender que a vida acontece minuto a minuto e que há beleza nesse ritmo. Com as nossas crianças, aprendemos a valorizar as pequenas coisas, a entender e sentir que tudo é perfeito como é, que tudo tem um propósito de ser. E agora, queria que você deixasse uma mensagem, como todos os outros que eu pedi aqui, mas uma mensagem que deixaria para outros cientistas, outros profissionais de laboratório, sobre esse impacto humano que a ciência pode e precisa ter. Bom, eu passei mais de 15 anos de jaleco dentro de um laboratório, né? E sei como a rotina acaba nos distanciando das pessoas, essa correria do dia a dia que a gente fica imerso nela. A gente passa a olhar números, laudos, amostras, gráficos, probabilidades, né? E às vezes esquece que cada um daqueles números pertence a alguém, pertence ao amor de alguém. Por isso, minha mensagem é simples. A ciência nunca é neutra, ela sempre toca em uma vida. Então, atrás de cada laudo há uma família, atrás de cada número há uma história, atrás de cada amostra há um mundo inteiro esperando respostas. O meu convite vai a cada profissional, né, de se aproximar daquele universo que o cerca, entender os contextos, perceber o humano que existe por trás da bancada, né? Porque a ciência, ou melhor, a ciência ela toca todo mundo, né? Ela vai afetar a vida das pessoas. E o cientista, ele só tem a ganhar quando ele permite ser tocado e saber sentir o outro. E para fechar, o que gostaria de dizer às famílias que convivem com diagnósticos genéticos tão complexos e desafiadores? Mensagem às famílias. Eu falo com vocês não apenas como uma profissional da saúde, mas como alguém que também vive, né, um desafio de uma doença genética rara e que não tem cura. Eu sei que não é fácil, eu sei que dói, sei que existe luto, existe medo, existe incerteza. Tudo isso é real e é legítimo. Mas também aprendi que todas as pessoas carregam desafios. E o nosso desafio específico, né, veio através de uma condição inesperada. E ele nos mostra o quanto somos suscetíveis, que não temos controle sobre tudo na vida. Quando o desafio ele surge, que não tem como evitar, né, nem como consertar depois que ele apareceu, mas tem como caminhar junto. Quando compartilhamos a nossa jornada com outras pessoas, ela se torna mais leve, principalmente quando achamos um propósito. E é nesse encontro que descobrimos que temos força, né, e conseguimos seguir em frente. E a ciência também está seguindo, avançando. Hoje a gente tem artigos, protocolos clínicos internacionais que já reconhecem a vida e o valor das nossas crianças. Já falam em cuidado, em caminhos possíveis, em desenvolvimento, né? E ao olhar para as nossas crianças, onde a ciência via ou vê ainda, né, um diagnóstico bem complexo e bem severo, eu vejo uma vida cheia de propósito, né? As nossas crianças vêm nos ensinar a sentir. Um amor que não exige nada em troca, um amor que não depende de marcos de desenvolvimento, um amor que apenas existe de maneira pura e sublime.
E as crianças vêm nos ensinar, né, amor e reflexões, né, não só às suas famílias, mas também a toda a sociedade, né, inclusive para os profissionais da saúde. E é nesse amor que vamos seguir e juntos. Quero aqui agradecer de coração a cada um que esteve conosco nessa noite. Obrigado por compartilhar histórias, aprendizados, dúvidas, afetos, mas, sobretudo, por lembrarem que cuidado nasce do encontro entre pessoas. Isso foi mais importante nesse nosso encontro. Hoje ouvimos profissionais que, antes de qualquer título, escolheram estar presentes, que decidiram olhar para a vida com mais delicadeza, mais coragem e mais humanidade. E, junto com eles, aprendemos que a ciência não é apenas técnica, ela também é gesto, é escuta e é presença. Então, né, com todos esses aprendizados, agradeço também as famílias da comunidade T18 que nos inspiram todos os dias. Vocês nos mostram que o amor é força, é caminho e é propósito. Que cada palavra dita aqui hoje siga ecoando dentro de nós, né? Abrindo espaços, despertando perguntas e, quem sabe, inspirando novas escolhas. Mas nosso muito obrigada mesmo por estarem aqui, por confiarem, por se permitirem sentir. Então, mais que coração muito forte, muito agradecido. Que seguimos caminhando juntos, com ciência, com propósito e, acima de tudo, com muita humanidade e amor. Muito obrigada a todos e até a próxima.